Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Diretores, tesoureiros e contabilistas do sistema OAB se reúnem em Brasília. OAB e Conselho Nacional de Justiça realizam seminário para debater a realidade e importância da mediação na justiça. OAB participa de simpósio do STJ para discutir o agronegócio e destaca a importância da área para o avanço econômico, social e jurídico do país. E você vai ver também, em seminário sobre o uso da tecnologia no direito, presidente da Ordem defende melhorias no estudo sobre inteligência artificial no direito. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Com a quantidade cada vez maior de litígios na Justiça, a mediação tem se destacado como alternativa para desafogar os tribunais. Em Brasília, a OAB Nacional e o Conselho Nacional de Justiça coordenaram um seminário sobre o tema. A OAB Nacional e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, promoveram um seminário de aproximação institucional para tratar da mediação judicial. Na mesa de abertura, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, ressaltou dados alarmantes sobre a situação do judiciário brasileiro e seus crescentes processos e a importância de se buscar soluções alternativas para desafogar a justiça. Nesse cenário, segundo ele, a advocacia é indispensável. A busca da justiça, qualquer que seja o instrumento utilizado, deve sempre contar com o respaldo técnico e a segurança jurídica oferecida pela advocacia. Isto para nós também é cláusula pétrea e entendemos que devemos avançar muito neste tema. Também compuseram a mesa de honra o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, o ministro do STJ, Humberto Martins, e membros da diretoria da OAB. Dias Toffoli reforçou que no Brasil há uma cultura de judicialização dos problemas, sendo que nem sempre trata-se de uma questão que precisa ir à corte. Seja no setor público, seja no setor privado, o gestor se depara com um problema. O que ele faz? Quando ele não sabe o que fazer, ele manda para o jurídico, tanto no setor público quanto no setor privado. Vai para o jurídico. O jurídico, o pessoal aprendeu na escola o seguinte, se isso é um problema, então vamos entrar na justiça. E aí entra na justiça. E a justiça não dá conta de, a tempo, poder resolver um problema que às vezes é um problema de gestão, não é nem conflito, é um problema muito menor. Outro ponto que ele destacou foi a pacificação dos acordos feitos na mediação, reduzindo o desentendimento entre as partes. É que, ao fim e ao cabo, no judiciário, a decisão sempre desagrada alguém. Numa mediação e uma conciliação, você pode acabar pacificando mesmo aquele conflito, curando aquela ferida, quando muitas vezes uma decisão judicial vai ser o sim ou não e uma parte sempre vai se sentir injustiçada, às vezes. Em discurso, o representante do STJ avaliou como cada vez mais necessária a aproximação da OAB com o Judiciário. De que a parceria entre a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com a credibilidade de sempre, e o Conselho Nacional de Justiça, presidente do Supremo Dias Toffoli e do Conselho Nacional de Justiça, com tão bons propósitos, terá grande êxito, porque todos estão imbuídos do espírito de novas políticas institucionais de cooperação. O ganho com a mediação judicial será de todos, do Judiciário, da OAB, do CNJ, dos poderes, das instituições e, sobretudo, da sociedade. Quem também compôs a mesa de honra foi o conselheiro do CNJ pela OAB, Valdetário Monteiro, que destacou a mediação como medida benéfica ao trabalho do advogado. Para ele, o melhor caminho para esse tipo de judicialização crescer é o trabalho em conjunto da OAB com o CNJ. Nós não teremos solução para 120 milhões de processos que não seja nos aproximarmos. Então, nós estamos presenciando hoje a primeira grande mediação, que é a Ordem dos Advogados do Brasil
essa comunidade de 1.200.000 inscritos, com uma comunidade muito menor, mas que é fundamental que entenda que a participação de um e outro dentro das suas casas faz com que a gente possa evoluir e trazer, com certeza, melhoria para o cidadão, que é esse que precisa. O seminário, coordenado pela OAB e pelo CNJ, reuniu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil magistrados, conselheiros do CNJ e membros da diretoria da OAB. Após a abertura do encontro, palestrantes destacaram a importância da mediação como instrumento efetivo de pacificação social. A conciliação é um instrumento importante no sistema de justiça, mas tem evoluído lentamente. Segundo o relatório Justiça em Números, em 2017, foram 12,1% de processos solucionados via conciliação. Apesar de o novo Código de Processo Civil tornar obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação, em 2 anos, desde a vigência do novo CPC, o índice de conciliação cresceu apenas 1%. A Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que mais realiza conciliações no Brasil. Pelo menos 25% dos casos foram solucionados dessa forma em 2017. O método foi o tema principal do seminário realizado pela OAB e pelo CNJ e que reuniu desembargadores de tribunais de justiça, tribunais regionais federais e do trabalho de todo o país na OAB Nacional. O conselheiro do CNJ pela OAB, André Godinho, listou os benefícios da mediação para o judiciário e chamou a atenção para a Resolução 261 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de melhorar a relação entre o contribuinte e as fazendas públicas, buscando a eficiência e a razoável duração do processo. Um grande avanço, inclusive porque tem um cuidado de prever expressamente, tem um artigo que dispõe sobre a necessidade de se sugerir a contratação de advogados para auxiliar as partes na mediação, da mesma forma que sejam respeitados os honorários advocatícios dos respectivos constituídos, como dos procuradores dos estados, no caso de eventual mediação ser resolvida através desse sistema. Então é um instrumento que certamente ajuda o Poder Judiciário, ajuda o cidadão brasileiro que tem débitos com a fazenda e precisa resolver, sem deixar de considerar a importância de toda a advocacia brasileira. A também conselheira do CNJ, Maria Tereza Willi, lembrou que a recente aplicação da conciliação e da mediação no sistema de justiça exige uma mudança de visão em relação às resoluções de litígios. Muitas vezes a formação do profissional do direito nas faculdades de direito acaba sendo aquela visão tradicional do litígio, da litigiosidade, da necessidade de ajuizamento das ações, quando na verdade o movimento não é esse. O movimento tem que ser de desjudicialização, solução rápida e célere de conflitos, conciliação, mediação e também a justa remuneração para conciliadores e mediadores. Na segunda parte do evento, os magistrados puderam trocar ideias sobre boas práticas adotadas nos tribunais. Eles avaliaram ainda como essencial a função da advocacia para a mediação judicial. Os advogados têm sido extremamente importantes na mudança dos contratos empresariais. Eles estão estabelecendo cláusulas de mediação e de conciliação para que as partes se submetam a algum tipo de método autocompositivo, consensual, antes do litígio, ou cláusulas escalonadas, ou cláusulas med-arb, que primeiro se submete à mediação, depois à arbitragem e depois ao litígio. E isso tem sido uma realidade nas grandes empresas e nas médias empresas também, e isso se deve aos advogados. Outros importantes temas foram apresentados no seminário, entre eles o projeto de incentivo ao estudo de mediação e práticas de mediação na OAB e também uma oficina de boas práticas na área, mostrando a experiência dos tribunais e da advocacia. O termo de cooperação assinado entre OAB e CNJ, que trata sobre a ministração de cursos de formação de instrutores de mediação judicial e das oficinas relacionadas a essas demandas, também ganhou uma mesa de discussões. O Superior Tribunal de Justiça realizou o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ. O
O evento aconteceu no auditório do tribunal com debates sobre o agronegócio brasileiro no cenário mundial. A OAB participou do evento e destacou a importância da área para o avanço econômico, social e jurídico do país. O Superior Tribunal de Justiça sediou o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ, que teve como objetivo a discussão de temas do agronegócio brasileiro no cenário mundial, arrendamento rural e a recuperação judicial das empresas agrícolas. O seminário é fruto da parceria entre o Tribunal e o Instituto Justiça e Cidadania e teve o apoio da OAB Nacional. Com um discurso de boas-vindas, o ministro Moura Ribeiro deu início à abertura do seminário, que contou com a presença do presidente nacional da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamáquia, do embaixador da China, Lin Jinzhan, da vice-presidente do Instituto Justiça e Cidadania, Érica Branco, e do presidente da Comissão de Direito Agrário e Urbanismo do Instituto dos Advogados Brasileiros, Frederico Price Gretti. Em seu discurso, Cláudio Lamáquia enfatizou que o agronegócio hoje representa um papel importante no avanço econômico, social e jurídico do país. É um dos setores que mais cresce no mundo. Por isso, é fundamental o papel da OAB na garantia da segurança jurídica para produtores, trabalhadores, distribuidores e demais agentes do setor. No caso brasileiro, a importância do tema é ainda mais notável, em virtude do lugar proeminente ocupado pelo agronegócio na economia nacional. Segundo estatística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o setor teve participação de cerca de 23% no total do PIB no ano de 2017. No mesmo ano, conforme dados do IBGE, o agronegócio expandiu 13%, tendo sido, portanto, um dos grandes responsáveis pela retomada do crescimento econômico, que naquele período foi de 1%. Segundo Frederico Price, do IAB, o agronegócio tem uma grande relevância no cenário social e econômico do país. O agronegócio representou aproximadamente 22% do PIB brasileiro em 2017, portanto tem uma relevância social e econômica para a sociedade brasileira. E é preciso a uniformização da compreensão e da interpretação das normas que disciplinam a atividade do agronegócio. Isso gera, portanto, segurança jurídica e mais investimentos em favor do consumidor final. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, reforçou a relevância do evento para a cidadania. Afinal, o tema é considerado um dos pilares da economia brasileira. O agronegócio é o impulso do crescimento econômico e social de um país. É através do agronegócio que há um estímulo à agricultura, ao comércio e ao homem do campo. Então, por isso que esse tema tem tanta relação e afinidade com a OAB, que defende os interesses da cidadania no campo da oportunidade do ser humano, do trabalho, a oportunidade do crescimento econômico, social e político de um país. O seminário foi dividido em 3 painéis. Os temas abordados foram o agronegócio brasileiro no cenário mundial, arrendamento rural e a recuperação judicial das empresas agrícolas. O Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia reuniu mais de 800 especialistas internacionais aqui em Brasília para discutir tecnologia no governo e no uso do direito. A OAB esteve lá. Representantes de grandes empresas, órgãos, governo e Lautec se reuniram em Brasília para o Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. O Congresso teve como objetivo tratar sobre o uso das tecnologias inteligentes nas mais diversas áreas do campo jurídico, inclusive no direito. Os participantes analisaram também os rumos, avanços e garantias que a inteligência artificial e as responsabilidades trouxeram para o meio jurídico. Isso exclui a responsabilidade daquele que programou. Vejam que todos esses desafios, que já são extremamente amplos e complexos, eles tornam-se ainda maiores no âmbito punitivo. Eles tornam-se ainda maiores quando pensamos em questões relacionadas ao direito administrativo sancionador e mesmo também ao direito criminal.
O uso da tecnologia está garantido pela Constituição, como lembrou a advogada Adriele Ares Brito. Ela destacou os artigos da Constituição que garantem esse direito. Para que a inovação se estabeleça de uma forma firme no nosso país. E também falando sobre, terminando no artigo 219, que o mercado interno integra o patrimônio nacional. E também falando sobre a possibilidade também já no 219, sobre firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e entidades privadas. A Ordem dos Advogados do Brasil esteve no Congresso e admite que há necessidade de curso específico sobre inteligência artificial dentro da área de direito, para facilitar o trabalho da advocacia. Que é o fato de que nós não temos nos nossos núcleos jurídicos, nas nossas faculdades, no nosso currículo do formador dos profissionais de direito, um curso específico na área de tecnologia da informação, uma cadeira específica nesta área. É algo que precisa ser pensado e refletido com muita rapidez. Para a Ordem, a tecnologia não é um obstáculo à classe, mas sim um aliado. Porque, de fato, nós temos uma evolução muito grande nesta área e que poderá impactar muito a realidade da advocacia brasileira. E, por isso, a OAB não pode ficar atrás de um processo como este, ela tem que participar e refletir permanentemente sobre o impacto na advocacia que representa hoje a tecnologia da informação, a inteligência artificial. E é isso que nós temos procurado fazer. No entanto, o presidente da Ordem acredita que o Brasil precisa expandir e melhorar o uso da banda larga em todo o país, o que facilitaria também o trabalho de advogados e advogadas brasileiros. Na medida que nós temos alguns locais, alguns estados brasileiros que não são dotados de internet banda larga, nós temos um prejuízo ao acesso à justiça, nós temos um prejuízo ao acesso ao processo. E aí, muitas vezes, nós podemos ter, inclusive, uma situação que coloque em risco uma determinada atuação profissional de um advogado. E ele está certo. Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD-C, deste ano, pouco mais de 60% da população brasileira tem acesso à internet. Ou seja, quase metade da população brasileira ainda não tem contato com a rede. A Constituição Federal completa 30 anos em 2018. Comemorando a data, a seccional da OAB Goiás realizou um congresso sobre o assunto. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, fez a palestra de encerramento do evento e instigou a advocacia goiana a ser protagonista da defesa da Carta Magna, da democracia e do combate à apologia do ódio e ao extremismo. Veja. O Congresso discutiu temas polêmicos e relembrou os 30 anos da Constituição brasileira. O encontro teve o intuito de realizar uma retrospectiva e perspectiva sobre a Carta Magna e promoveu discussões de alto nível para refletir sobre as 3 décadas de vigência da Constituição. Temas em destaques no Brasil serviram de painel para debates como a descriminalização do aborto, união homoafetiva e vínculo de paternidade socioafetiva, reforma trabalhista à luz da Constituição, liberdade de expressão em tempos de comunicação acelerada via redes sociais e controle de constitucionalidade e ativismo judicial. O presidente da seccional de Goiás, Lúcio Flávio de Paiva, relatou ver com receio o ativismo no judiciário. Por isso eu tenho muita reserva com a visão desse judiciário atuante, ativista, plenipotenciário, tutor da sociedade e que decide moralmente temas controversos por essa mesma sociedade. Em momentos críticos para a democracia, Lúcio lembrou a importância da OAB para o país. Quando o céu fica carregado, nebuloso, que as instituições são testadas, a profissão e a instituição, que é a primeira a ser chamada para defender a cidadania, não é a magistratura,
não é o Ministério Público. Não é e nunca foi. É uma só. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, finalizou a conferência. Lamáquia encorajou a advocacia goiana a ser mais atuante na proteção da Constituição Federal, da democracia e do combate à apologia do ódio e ao extremismo. Jamais imaginei que chegaria à presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil num momento de tanta turbulência. No momento onde a OAB tem sido chamada como nunca a participar dos diversos debates nacionais. Mas, acima de tudo, uma instituição que tem sido chamada a participar de debates onde nós vemos hoje o Brasil absolutamente dividido. O presidente reafirmou o combate ao crime, à corrupção e às atuações vergonhosas da política brasileira. Lamáquia defende que o combate deve ser feito em submissão à legislação, ao devido processo legal e à presunção de inocência. A advocacia tem um papel de defesa da cidadania e ao Estado democrático de direito e deve estar sempre atuante. É isto, ela tem que ser utilizada para o enfrentamento correto, independente. Ele concluiu seu discurso com uma análise sobre a necessidade do voto consciente. Nós vamos enfrentar agora, daqui a uns dias, a eleição que é a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil, há 33 anos. Esta será a eleição mais importante que nós teremos que enfrentar. Mas nós temos que enfrentar com consciência, nós temos que enfrentar com inteligência, nós temos que enfrentar com responsabilidade. A OAB reuniu no Conselho Federal os diretores, tesoureiros e os contabilistas de todo o sistema OAB. O objetivo da 13ª edição do encontro foi debater aspectos da estrutura financeira e contábil da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB sediou o 13º Seminário de Diretores, Tesoureiros e Contabilistas do Sistema OAB. Membros de todas as seccionais estiveram no evento. Esse foi o 3º encontro dessa gestão para discutir aspectos da estrutura financeira e contábil da Ordem. Os debates abordaram temas relacionados à sustentabilidade, ações e regras nas práticas de gestão, decisão nas execuções orçamentárias, anuidade e prestação de contas. Durante a abertura, o diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Antônio Aneildo, ressaltou a importância do encontro para os tesoureiros das 27 seccionais. Segundo ele, esse foi um momento de diálogo, interação e discussão de novas práticas de gestão e de repasse de informações para a funcionalidade do sistema OAB. Portanto, este evento, para além do encontro, ele é uma capacitação para melhor gerir o sistema OAB. Ele ainda apontou que o seminário acontece em um período de transição dessa gestão para a próxima, o que contribui para o fortalecimento e aperfeiçoamento da cultura orçamentária do sistema OAB. E esse encontro agora, no último ano de gestão, ele tem também um significado de contribuir para a transição dessa gestão para outra, no sentido de não permitir a solução de continuidade, uma paralisia nesse sentido, uma ruptura, como também um aperfeiçoamento nessa transição e na adoção dessas melhores práticas que foram desenvolvidas no decorrer da gestão. Em um encontro somente com os tesoureiros das seccionais, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, reconheceu o trabalho realizado pelos responsáveis pela gestão financeira do sistema OAB. Porque eu quero, primeiro, em nome do sistema, em nome da OAB, em nome do Conselho Federal, em nome da diretoria do Conselho Federal, agradecer a cada um dos diretores tesoureiros, das diretoras tesoureiras da OAB, pelo trabalho que vocês desenvolveram e têm desenvolvido ao longo dessa gestão. Sei o quanto é difícil, sei o quanto a tarefa de um tesoureiro, às vezes, ela é um pouco mais árida, porque é o tesoureiro que tem que dizer não, é o tesoureiro que tem que ajustar. Mas isso é fundamental. A nossa instituição precisa disso. O presidente da Ordem também deu destaque à união do sistema OAB, mesmo diante de todas as decisões tomadas pela entidade no período de crise do país. Passamos por 2 impeachments de presidentes da República, 2 pedidos de impeachment protocolados pela Ordem dos Advogados do Brasil também.
passamos por inúmeros escândalos envolvendo senadores, deputados, enfim, uma gama enorme de problemas que a Ordem procura e procurou ao longo de todo esse período enfrentar isto com serenidade, com equilíbrio, mas com a firmeza necessária. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.